Hoje a gente vai falar um pouco sobre função horária da posição de um corpo, de um carro, qualquer coisa que se locomova. Então a gente vai estudar essa equação aqui, ó. E ela diz o seguinte pra gente. A posição final que um corpo se encontra, que a gente chama de S, tá? Esse S aqui a gente vai chamar de posição final, vai ser igual à posição inicial, que é o S0, mais a velocidade que esse corpo está se locomovendo, vezes o tempo que ela faz esse percurso. Então, olha só. Vamos imaginar o seguinte, aqui a gente tem um menino e ele está numa posição inicial aqui que a gente vai chamar de S0, de 10 metros, tá? Ele está andando lá com uma velocidade de 2 metros a cada segundo. Ao chegar na posição aqui, que a gente vai chamar de S, de 100 metros, quanto tempo ele vai levar para fazer esse percurso daqui até aqui? Bem, é isso que ele está pedindo para a gente encontrar. E a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui para a gente encontrar esse tempo que esse menino levou, tá bom? Então, vamos primeiro botar a fórmula aqui, vamos ver o que a gente tem para a gente substituir. A fórmula diz o seguinte, a posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade desse menino vezes o tempo que ele fez esse percurso. Bem, a posição final que ele se encontrou aqui, né, que ele parou, foi a posição de 100 metros. Então, a gente vai substituir o 100 aqui no lugar desse S, tá? Isso vai ser igual à posição inicial dele, que inicialmente ele estava na posição 10 metros, mais a velocidade, tá? A velocidade que ele está se locomovendo aqui é de 2 metros por segundo, então a gente vai substituir o 2 aqui, vezes o tempo que ele usou para fazer esse percurso, que a gente não sabe, então a gente vai repetir o tempo, tá? Foi desse jeito que a gente tem uma equação do primeiro grau. Só a gente resolver isso aqui agora para a gente encontrar o tempo. A primeira coisa que a gente pode fazer, ó, vamos tirar esse número que está somando, vamos passar ele para o lado esquerdo aqui e vamos trocar o sinal dele. Então, isso aqui vai ficar 100 menos 10 igual a 2 vezes t. 100 menos 10, a gente vai encontrar 90. Então, isso vai ficar 90 igual a 2 vezes t. Para a gente encontrar o tempo, né? Só falta tirar o 2 daqui. Se ele está multiplicando e ele precisa passar para o outro lado, a gente vai passar dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, isso aqui vai ficar 90 dividido por 2 igual a t. 90 dividido por 2, 45, certo? Então, ele vai levar um tempo aqui de 45 segundos para fazer todo esse percurso. Se a gente for fazer o seguinte agora, olha só para a gente tirar, só para a gente ver se está tudo certinho mesmo. O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse tempo que a gente encontrou, vamos substituir na fórmula para a gente ver se a gente vai encontrar realmente essa posição final. Então, vou botar a fórmula aqui de novo só para a gente ver. S igual a S0 mais VT. Vamos substituir a posição final aqui, a posição inicial 10 metros, né? Mais a velocidade do menino, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo que nós encontramos aqui, que é 45 segundos. Tá? Substituir o tempo, velocidade, posição inicial. Vamos resolver isso aqui agora. Primeiro sempre multiplica, tá? E depois a gente soma. 45 vezes 2, a gente vai encontrar 90, certo? 90 mais o 10 aqui, 100. Posição de 100 metros, tá certinho, tá vendo? Então, após 45 segundos, se ele estava numa posição inicial e andou até essa posição final aqui de 100 metros, vamos ter esse gasto 45, né? E todos esses valores estão associados certinho. Tá? Então, esse aqui é só o primeiro exemplo que eu queria passar para vocês. Vamos lá para os exemplos mais contextualizados que estão aqui embaixo. Vamos fazê-los aqui. Olha só esse número 1. Um corpo movimenta-se com uma velocidade constante e em uma trajetória retilínea. Quando a gente fala em trajetória retilínea, a gente está falando em linha reta, né? Obedecendo a função horária, que é essa daqui. S igual a 20 mais 4t no sistema internacional. Quando a gente troca um problema que esteja falando no SI, isso significa que essa função horária ela está obedecendo ao sistema internacional. O que isso quer dizer? Que a posição
final, tanto inicial, ela vai estar em metros, a velocidade vai estar em metros por segundo e o tempo vai estar em segundos. Basicamente isso não altera muito a questão não, tá? Aí aqui na letra A, ele está pedindo o seguinte: determine a posição inicial e a velocidade desse corpo. Bem, essa aqui foi a função horária que ele deu. Ele está pedindo para a gente olhar para essa função horária e determinar a posição inicial e a velocidade. Bem, a fórmula que a gente viu é essa aqui. Ó. Vamos botar a fórmula aqui primeiro. S, posição final, é igual a posição inicial, que a gente chama de S0, mais V, que é a velocidade, vezes o tempo aqui. Tá? A função horária que ele deu aqui, que o corpo está obedecendo se locomover, é essa, né? Vamos botar ela aqui embaixo, ó. S igual a 20, né? Mais 4t. Ele está pedindo para a gente encontrar aqui a posição inicial e a velocidade. Qual é a letra que representa a nossa posição inicial? É o S0, né? Como a gente já falou anteriormente. Ó. O nosso S0, ó, essa posição inicial vai ser igual a 20. Tá? E a velocidade? A letra que representa a velocidade é o V. Então, a velocidade desse corpo ó, vai ser 4. Tá? Então, é basicamente isso. A gente vai pegar a função horária que ele deu no enunciado, vamos observar as informações que a gente tem ali, pegar os valores e tá tudo certo. Ó. Então, posição inicial que a gente chama de S0. Vamos botar ela aqui. É 20, né? 20 metros, posição sempre em metros. E a velocidade que ele tem aqui, a gente chama de V, vai ser igual a 4. Velocidade é sempre em metros por segundo. Então, essa aqui vai ser as duas respostas. Posição inicial do corpo, 20 metros. Velocidade que ele está se locomovendo, 4 metros por segundo. Então, essa aqui vai ser a resposta da letra A, da número 1. Vamos para a letra B, então. Ó. Um corpo, a posição no instante 20 segundos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a função horária que ele deu no enunciado, certo? Vamos repeti-la aqui na linha, vamos botar S igual a 20 mais 4t. E vamos substituir o que ele deu. O que ele deu aqui, ó, ele está pedindo para a gente encontrar a posição, né? A posição final, então a gente tem que encontrar esse S. No instante 20 segundos. 20 segundos, o que é 20 segundos? 20 segundos é o tempo, certo? Então, o nosso tempo aqui, que ele deu, é 20 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 200 segundos aqui e a gente vai substituir aqui no lugar do T. A gente vai substituir ele aqui. Aí a gente vai resolver essa conta para a gente encontrar essa posição final aqui que ele está pedindo. Tá? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar S igual o 20, repete, mais o 4. Não está aparecendo, mas aqui é um finalzinho de vezes, né? O tempo que é 200 segundos. Ah, professora, e se ele desse um instante 100 segundos? Aí substituiria o tempo de 100 segundos. Se ele desse um instante 5 segundos, aí substituiria os 5 segundos aqui. Sempre o tempo que ele substituir, que ele der, é só substituir aqui. Tá? Então, ele vai entrar aqui. Vamos agora resolver essa continha. Sempre multiplica primeiro, depois a gente soma. Então, vamos primeiro multiplicar, ó, 4 vezes 200. Então, repete o 20, mais, agora vamos multiplicar. 4 vezes 200, 4 vezes 2, 8, né? Como a gente tem 2 zeros aqui, isso vai dar 800. Ó. Essa multiplicação aqui vai dar 800. Agora é só a gente somar. 20 mais 800 vai dar 820. O que nós encontramos aqui, então? Que após 200 segundos, né, terem se passados desse corpo se locomovendo, né, nessa posição inicial aqui, que era 20 metros, com essa velocidade de 4 metros por segundo, ele vai estar com essa posição final aqui de 820 metros, tá? Então, essa aqui foi a letra B. Vamos lá para a letra C, vamos ver o que ele está pedindo. O instante que o corpo passa pela posição 600 metros.
Então, aqui o que ele deu foi uma posição, né? Posição da fórmula vai ser o S. Vamos primeiro pegar a fórmula que ele deu, né? A função horária que ele deu no enunciado, vamos repetir ela aqui embaixo também. S igual a 20 mais 4t. E vamos observar aqui o que ele deu. Está falando de posição, né? Isso aqui seria a posição final dele. Quanto tempo terá se passado, certo? Para que ele chegue nessa posição aqui de 600 metros. Posição final é igual a S, né? Então, 600 metros aqui. Onde que a gente vai substituir isso na fórmula, né? Que é S, então, obrigatoriamente, ó, a gente vai substituir no lugar da posição, que é o S. Então, esses 600 a gente vai substituir aqui do lado esquerdo. Então, vamos lá. 60 igual a 20 mais 4 vezes t. Ó, substituímos aqui. 60 substituiu, agora vamos resolver isso. O nosso objetivo é sempre deixar o t isolado, deixar a letra que a gente estiver isolada. Na letra A, a gente observou que a gente tinha todas as letras aqui do lado esquerdo. Isso já não acontece aqui na letra C. Ó. Então, a gente vai ter que resolver isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau. A de cima também, né? Só que estava mais simples. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos pegar esse 20 que é positivo, vamos passar ele para o lado esquerdo, vamos trocar o sinal dele. Então, isso vai ficar 60 menos 20 igual a 4t. Tá? 60 menos 20, 40. 40 igual a 4t. O que está faltando para a gente encontrar o tempo aqui, né? Deixar ele sozinho. A gente precisa tirar esse 4 que está aqui junto com o t multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, esse aqui vai ficar 40 dividido por 4 igual a t, certo? Continuar aqui em cima. 40 dividido por 4 vai dar 10, né? Então, contamos o tempo. Ó. O tempo que ele vai levar, tempo em segundos, né? Vai levar um tempo aqui de 10 segundos para sair da posição inicial, que era 20, para chegar na posição inicial, que ele falou que é 60 metros. Tá? Vai ser esse tempo aí, tá bom? Então, essa aqui foi a número 1. Terminamos. Vamos para lá, por exemplo, o número 2. A número 2, ó, um Opala é um carro, tá? Se movimenta em uma linha reta com uma velocidade constante em uma estrada, obedecendo a essa função horária. Então, ele dá essa função horária aqui no Sistema Internacional de Medidas. Determina a letra A posição inicial e a velocidade desse Opala. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na número 1. Vamos primeiro botar a fórmula aqui. Que a gente estudou. S, posição final, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vamos agora pegar a fórmula que ele deu, né? A função horária que ele deu nessa número 2. Vamos repeti-la aqui embaixo. Ó. S igual 5 mais 18t, certo? Bem, o que ele está pedindo aqui? Posição inicial que a gente chama de S0, né? Então, a posição inicial dele aqui vai ser 5 metros, né? E a velocidade, é o que a gente chama de V da fórmula, vai ser igual a 18. Então, essa vai ser as duas respostas. Ó. Posição inicial, 5. Posição é sempre em metros. E a velocidade, 18. Velocidade vai ser em metros por segundo, né? Então, essa aqui vai ser a resposta número 2, letra A. Bom, vamos lá então agora para a letra B. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Assim, tá? Então, vamos para a letra B. A posição no instante 200 segundos. Então, aqui ele deu tempo, certo? Qual vai ser a posição que esse corpo vai estar depois dele estar andando, né, com uma velocidade constante, obedecendo a essa função horária que ele deu aqui. Então, vamos repetir essa função aqui embaixo, que ele deu no enunciado, S igual a 5 mais 18t. Vamos substituir, então. O
que ele deu aqui foi um instante, né? Então, isso aqui é tempo. O tempo que vão ter se passado é um tempo de 200 segundos. Vamos substituir tempo no lugar do t. Então, a gente vai substituir isso aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso na linha de baixo. S igual a 5 mais 18 vezes 200. Certo? Vamos resolver isso aqui agora. Ó. Primeiro a gente vai multiplicar. Tá? Depois a gente soma o que a gente tem aqui na frente. 18 vezes 200. 18 vezes 2 daria 36, certo? 18 vezes 2 daria 36. Como a gente tem 2 zeros aqui, ó, acrescenta 2 zeros aqui. Tá? Acho que a forma mais fácil de a gente multiplicar esses números são assim. Continuando aqui, né? Agora é só a gente somar isso. Então, a posição final desse corpo, desse Opala, né? Desse carro vai ser 3.600 mais 5, isso vai dar 3.605. Como a gente está falando de posição final, a posição precisa estar em metros. Tá? Então, essa aqui vai ser a resposta da letra B. Vamos para a letra C. Um instante de tempo em que o Opala passa pela posição 1.805 metros. Então, aqui ele está pedindo para a gente encontrar o tempo para que ele chegue nessa posição final aqui. Vamos repetir a fórmula aqui embaixo. É S igual a 5 mais 18t, né? A função horária que ele deu no enunciado. E vamos substituir. A informação que ele deu aqui, ó, é a posição final, né? A posição S igual a 1.805 metros. Vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui no lugar do S, certo? Então, vamos lá. 1.805, entra aqui do lado esquerdo, igual a 5 mais 18t. Número para um lado, letra para o outro. Então, vamos primeiro pegar esse 5 que é positivo. Vamos passar ele para o lado esquerdo e vamos trocar o sinal. Certo? Passamos. Agora vamos subtrair isso aqui. 1.805 menos 5 vai dar 1.800. Tá? Esse número está multiplicando, passa dividindo. Continuar aqui em cima, fazer uma setinha. Então, vai ficar como isso, né? Vamos fazer aqui. 1.800 dividido por 18 vai ser igual ao tempo. Bem, 1.800 dividido por 18, né? 18 dividido por 18 daria 1, certo? Como tem 2 zeros aqui, acrescento os 2 zeros. Então, o tempo que ele vai levar para chegar nessa posição ali final, né, de 1.805 metros, vai ser um tempo de 100. Como a gente está falando de tempo, o tempo vai ser em segundos, unidade de medida. Tá? Então, esse aqui foi o exemplo 2. Vamos lá para o terceiro exemplo e último. Depois tem uma lista de exercícios aqui. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui está um pouquinho diferente dos outros dois, tá? Mas ele também é bem simples. Se a gente ler com calma, fazer com carinho, dá certo, tá bom? A número 1 aqui, ó. Um ônibus possui 4,5 metros de comprimento. Tá? Então aqui a gente tem o comprimento total do ônibus. E movimenta-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. Necessita ultrapassar uma ponte e o comprimento dessa ponte, ó, é de 195,5 metros. Calcule o tempo que ela levará para ultrapassar completamente essa ponte. Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tem feito o desenho aqui para a gente entender melhorzinho o que está acontecendo. Bem, a gente tem o ônibus, a gente tem o comprimento do ônibus, a gente tem a velocidade desse ônibus, que é 10. E como ele está pedindo para que o tempo que esse ônibus vai levar para ultrapassar toda essa ponte,
completamente. Então, esse ônibus que anteriormente estava nessa posição aqui, ele precisa chegar exatamente nessa posição, certo? Então, vai ser isso que a gente vai fazer. A traseira do ônibus, olha, precisa estar pelo menos alinhada aqui, o tempo que ela vai levar para que esteja completamente alinhada aqui e ter saído completamente dessa ponte. Bem, posição inicial. Vamos primeiro pegar as informações do problema. Vamos ver o que está acontecendo aqui para a gente substituir na fórmula e encontrar o tempo que ele está pedindo. Tá bom? Vou botar isso um pouquinho mais para cima. Então vamos lá. Posição inicial do ônibus, né? O ônibus estava aqui na posição inicial de 0, né? Acho que ele estava. A gente pode contar aqui esse ponto aqui onde ele estava. Com posição final de 0 aqui. Um minutinho. Ó, então vamos lá. A posição inicial que a gente tem aqui é 0. Então a gente vai falar que a posição inicial S0 é 0 metros. Tá? Posição final que o ônibus precisa chegar. A gente vai falar que a posição final vai ser o comprimento total da ponte mais o comprimento do ônibus, já que ele precisa chegar completamente do outro lado. Então a posição final dele aqui, ó, vai precisar ser esses 195,5 metros. Mais o comprimento do ônibus, que a gente não pode desconsiderar, que é 4,5. Somando isso aqui, a gente vai encontrar 200, tá? Então a posição final dele precisa ser 200 metros. A gente tem a velocidade também, né? Esse ônibus está se locomovendo com a velocidade de 10 metros por segundo. E ele está pedindo para a gente encontrar aqui o tempo, né? Então a gente precisa encontrar o tempo que ela vai levar para ultrapassar completamente. Então o T a gente não sabe. Então é isso aqui que a gente vai encontrar, tá? Então isso aqui são as informações que a gente tem. Vamos substituir na fórmula que a gente acabou de estudar. Fórmula que a gente acabou de ver, né? Vou botar ela aqui. Posição final vai ser igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Posição final que esse ônibus precisa estar é uma posição de 200 metros, né? Para que ele consiga ultrapassar completamente a ponte. Então vamos substituir aqui no lugar da posição final, que é o S, igual posição inicial, né? Começou a ser contado aqui. Foi a posição de 0, né? Igual, mais a velocidade do ônibus, que é 10, vezes o tempo, que a gente não sabe, né? O tempo que ele está pedindo para a gente encontrar, a gente não sabe, então repete T. Vamos resolver isso aqui agora. Bem, a gente teria que passar o 0 para o lado esquerdo, né? Mas como é 0, 200 menos 0 não vai alterar em nada. Então esse 0 aqui a gente pode tirar. Tá? Vamos trabalhar só com o que a gente tem aqui. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Você pode cortar um 0 com esse 0 e 20 dividido por 1 vai dar 20. Então o tempo que ele vai levar aqui para ultrapassar completamente essa ponte vai ser um tempo de 20 segundos. E essa aqui vai ser a resposta dessa número 3, tá? Esses aqui são os exemplos que eu queria fazer com vocês. Aqui tem a lista de exercício da semana, tá? Faz no caderno. Mesmo esquema que vocês já estão cansados de saber, né? Esse aqui é o número 2, deixa eu consertar aqui. Olha só, vou explicar mais rapidinho aqui para vocês que vocês vão precisar fazer. Copia no caderno, tá? Pode copiar esses exemplos que a gente fez ali em cima também.
Esses exercícios eu vou botar num arquivo separado, tá? Para vocês fazerem. Vai ter entrar no documento de Word. Também na aula de hoje. Aqui, ó. Uma van anda com uma velocidade constante em uma estrada obedecendo essa função aqui. Determina a posição inicial, a velocidade, a posição no instante 310 segundos, o tempo que ultrapassa o carro, o instante de tempo que o carro passará para a posição 5.010 metros. Então está bem parecido com os exemplos, tá? Usem o mesmo esquema para resolver. Esse aqui, ó. Um trem de 290 metros de comprimento tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Então aqui a gente tem a velocidade do trem, a gente tem o comprimento do trem. Determine o tempo que ele vai levar para ultrapassar uma ponte de 150 metros. Tá? Então aqui a gente tem o tamanho da ponte, né, o comprimento. Faça o mesmo esquema, faça um desenhozinho para a gente conseguir entender melhor, tá? Encontre aqui o tempo que ele está pedindo. A número 3 está muito parecido com a 2. E essa última aqui, a número 4, olha só. É uma questão múltipla escolha, tá? Um carro em linha reta com uma velocidade constante obedece a essa função horária aqui. Qual será sua posição no instante 100 segundos? Então, aqui ele deu o tempo, né? 100 segundos. Substitui aqui na função horária que ele deu no lugar do tempo, resolvam e marque aqui a alternativa correta. Tá?